Você falou que a palavra transforma, né? É. Transforma a pessoa. Há uma diferença na palavra no masculino e a palavra do feminino? Há uma... Na experiência dessa vivência, o que pode ser trocado hoje dessa vivência, né, das mulheres que viviam a palavra, dos homens que proferiam essa palavra, né? Quais são essa... Dá para fazer uma conjunção disso, uma troca dessas experiências? Você diz, né, no tempo da Bíblia ou hoje em dia? Hoje em dia. Não, eu acho que hoje em dia há uma sensibilidade, eu diria, uma sensibilização mais geral. Né? É claro que a gente não pode generalizar. Existe de tudo. Existe uma palavra masculina que quer ser uma palavra racional, uma palavra, né, dura, nesse sentido que ela não tem maleabilidade, mas existe também homens que já têm uma razão fecundada pela sensibilidade, pelo afeto, né? E, então, eu acho que, nesse sentido, a gente caminhou bastante. Agora, também existem mulheres que têm uma atitude dura. Tem mulheres que elas têm essa palavra internalizada da maneira como aprenderam, né, que foi a maneira patriarcal, machista, e elas proferem dessa maneira. Assim como tem mulheres que também trabalham a sensibilidade junto com a razão, e aí a gente percebe que quando você fala, né, a partir da sua emoção, que se você trabalha as relações primeiro do que o conteúdo, a coisa funciona muito melhor, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu era professora da cultura religiosa, eu gastava um tempo, no primeiro mês, para fazer um relacionamento entre os alunos. Eu trabalhava relacionalidade, não trabalhava conteúdo. Dinâmicas e tal. O curso ia maravilhosamente bem, mas às vezes eu caía na armadilha de dizer, não, vou mais rápido, vou começar direto pelo conteúdo. Mas eu ficava toda emperrada, porque a palavra, ela precisa ter essas dimensões, que são as dimensões que seduzem, sabe? Porque nós estamos trabalhando com uma coisa que é muito maior que a gente, né? Quer dizer, o teólogo, ele fala sobre a realidade última da existência, né? Que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Quer dizer, então, a palavra dele tem que ser uma palavra amorosa, tem que ser uma palavra que ela gere nas pessoas uma outra realidade. Então, eu vejo que, hoje em dia, né, nesse diálogo que tem sido estabelecido aí, através da perspectiva de gênero, né? Que é uma teoria. Gênero não quer dizer que é feminino e masculino, né? Quando a gente fala na teologia, na perspectiva de gênero, é uma teoria descoberta por psicólogas, né? Que explicitaram que dentro da realidade existem relações de poder. E que os meninos são socializados para serem daquela maneira, né? Mais duro, o homem não chora, né? E as mulheres foram socializadas para serem mais frágeis, mais sensíveis, mais boazinhas, mais imaginativas, entendeu? Então, quando se percebe que é uma socialização que foi feita assim, a gente pode tentar mudar. E tentando mudar como? Através do diálogo. Eu acho que nós mulheres começamos esses grupos de mulheres há mais tempo, mas hoje em dia também os homens têm grupos de homens e já tem os grupos mistos que evidentemente serão os mais fecundos, né? Porque nessa troca é importante essa questão do diálogo, né? Eu percebo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que a gente está mais aberta para isso, né? A comunicação é muito forte hoje, né? Essa realidade... A gente pensa que as pessoas não se comunicam e a gente vê que estão se comunicando pela internet. A gente pode dizer, mas não é o ideal. Não é o ideal, mas é o que tem agora. Então, vamos aproveitar essa realidade de agora, né? Não é verdade? Então, a gente vai percebendo que
os grupos vão se reunindo em torno de interesses, né? Ontem mesmo na aula a gente lembrava daquelas pessoas que sofreram experiências dramáticas de violência, de morte na família, né? E como elas conseguem se superar através de uma reconstrução coletiva, quer dizer, vão fazendo contato com outras pessoas que tiveram essa mesma experiência, fazem grupos onde partilham o quê? Partilham a palavra, partilham a experiência, partilham o sofrimento, choram juntas, né? Mas tentam, através dessa prática, dessa ação comunitária, mudar aquela realidade a dentro palavra delas. curativa também, Exatamente. transformadora e passa isso a mesmo. curar, né? A fazer. A palavra é curativa. A gente tem que, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Às vezes a gente, na raiva, pode dizer uma coisa que destrua a pessoa. E como é que você vai juntar os caquinhos depois para poder as pessoas continuarem? Então eu vejo que a gente tem que ter muita humildade com relação às palavras que a gente fala, tem que ter muito cuidado com né? E tem que procurar sempre dizer alguma coisa que seja positivo, propositivo. Nós estamos vivendo um momento em que a vida está tão difícil que a gente tem que ser propositivo. Tem que descobrir brechas de saída, né? Tem teóloga, tem uma filósofa argentina, Maria Lu Gomes, e ela trabalha uma coisa que é mais ou menos de consenso entre as teólogas mais de ponta e filósofas, que é você trabalhar desde as bordas e dentro da realidade, né? Então, parece uma coisa meio teórica, mas aí você pensa assim, pensa na experiência das formigas. As formigas diante de uma grande construção. Como vai a formiga entrar nessa construção? Ela vai entrar nas frestas, ou então nas bordas. Então é isso que nós temos que fazer. Não estou dizendo que sejamos formigas, podemos também ser, mas eu estou dizendo que essa experiência é uma experiência que hoje em dia está sendo muito valorizada. Trabalhar desde as bordas e dentro, in between, né? no meio ali da construção, né? Eu acho que é possível fazer isso, né? É possível a gente descobrir coisas ótimas que estão acontecendo dentro da realidade, esses novos grupos que vão se reunindo de jovens por aí, em torno da música, em torno do futebol, né? É muito interessante e a gente tem que descobrir um meio de ir aproveitando essas experiências.